Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Segunda-feira, 29 de abril de 2024. E nós estamos aqui acordando para o propósito, como eu disse, o que o Senhor nos sustentou, nos colocou de pé. Isso é motivo de nós agradecermos a Ele, de louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo para mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito. Essa semana é uma semana de transição aqui no Acordando para o Propósito, porque nós vamos encerrar o mês em que estamos tratando sobre Apocalipse. E amanhã eu revelo o que nós vamos tratar no próximo mês, o mês de maio. Qual será a temática do Acordando para o Propósito? O Acordando para o Propósito que tem uma temática mensal. E nesse mês nós estamos estudando, refletindo, aprendendo sobre Apocalipse. Aqui, grandes temas estão sendo tratados dentro desse cenário. E você sabe que nós temos um material exclusivo para você que quer se aprofundar. O link para aquisição desse material está na descrição. E nós temos no material palestras sobre esse tema. Nós temos análise didática e pedagógica dessa revista que você vê na tela apresentada, além de seleção de vídeos para você estudar, material em PDF, PowerPoint padrão editável. São muitas horas de conteúdos próprios produzidos por nós e também conteúdos selecionados para poder abençoar a sua vida e o seu ministério. Se você quiser fazer aquisição, o material ele tem aí o preço de R$ 59,90, investimento que você vai fazer e que pode ser até parcelado, caso você queira. Tem o QR Code na tela e tem o link também na descrição para você garantir o seu acesso. Agora, falando em garantir, eu tenho anunciado aqui e vou dizer uma coisa para você. Oficialize a sua inscrição, adquira o seu ingresso para o workshop bíblico cultural que vai acontecer no dia 11 de maio, 10 da manhã, às 13 horas. Esse evento vai ser um evento fantástico e eu quero contar com a sua participação e dizer para você: adquira o ingresso essa semana, tá certo? Aí depois você vai saber o por causa de quê, mas estou falando para você garantir o seu ingresso para poder depois você não ter nenhum tipo de imprevisto em relação à entrada e à participação no nosso evento, a título de organização. E a semana do evento está se aproximando, estamos aí a menos de 15 dias do evento, então é importante que você oficialize a sua inscrição. Nós faremos uma visita ao Centro Cultural Jerusalém. Além disso, nós teremos palestras e nessas palestras vamos tratar sobre Jerusalém, uma cidade experiências mil. Trataremos também sobre aspectos históricos de Jerusalém e você que gosta de escatologia, os aspectos escatológicos de Jerusalém. O que está envolvido nesse cenário de Jerusalém sobre a ótica escatológica? Você vai receber uma apostila e também vai receber um certificado. Um certificado para poder aí registrar a sua participação nesse grande evento que nós estamos intitulando de Workshop Bíblico Cultural, tá certo? Então fica aí, o link também está na descrição, o valor é de R$ 60 e você pode fazer inscrição, a plataforma envia o ingresso digital para você e você apenas apresenta esse ingresso na entrada e está tudo certo para você participar conosco, tá certo? E hoje
a pergunta que nós estamos aí colocando como norteadora é: o que será o milênio? É uma pergunta que muitas pessoas fazem e muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto. O que será o milênio? Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, já chegando ao final do livro de Apocalipse. E nós vamos ler aí a partir do versículo de número 1 e leremos até o versículo de número 6 e estará de bom tamanho. Lembrando, se você está com a sua Bíblia, você pode colocar aí na nossa área de comentários: eu estou com a Bíblia, ou coloca uma figurinha da Bíblia, participe conosco. Olha, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de interagir aqui. É muito importante para nós ter a sua participação e a sua interação. Então, Apocalipse capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então está aqui o relato de Apocalipse acerca desse evento escatológico, mas que abre um cenário para um novo tempo aqui na Terra. Então veja, o milênio ele abre para um cenário novo e quase que inédito aqui na Terra. É um plano de governo diferente, o milênio, e ele tem aqui uma ideia de período literal. Então veja, o milênio será um período literal de 1000 anos. Isso é notório aqui pelo texto bíblico. A ideia é muito clara, essa noção de que o milênio, não somente pelo fato de ser chamado desta forma, haverá literalidade nesta cronologia terrena, né? Então, tempo literal de 1000 anos, e esse período do milênio ele terá início após a grande tribulação. Então, você imagina que se a grande tribulação vai culminar na batalha do Armagedon, o que nós teremos posterior a isso é o estabelecimento de um governo, de uma nova dispensação aqui na Terra, que nós podemos chamar de governo de 1000 anos, e esse governo será um governo de Cristo. Então, o milênio ele é um marco dentro desse cenário dos eventos, porque ele vai ter uma compreensão aplicada posterior à grande tribulação e à batalha do Armagedon. Então você se situou aí dentro desse cenário, a grande tribulação, um período de 7 anos, e que vai culminar e terminar com a batalha do Armagedon, que você viu aqui conosco.
Cristo ele vai descer a esta terra, ele vai nesta sua segunda etapa de volta, ele vai pisar na terra e ele vai aniquilar os inimigos de Israel, os inimigos do seu povo, e ele vai estabelecer uma vitória acachapante, obviamente, pelo seu poder e pela sua soberania. Deus não terá dificuldade para poder aniquilar os inimigos do seu povo nesse período posterior, no término da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Dentro desse cenário, o milênio ele vai ser um tempo que Cristo ele vai derrotar, após ter derrotado Satanás nessa grande batalha, ele vai estabelecer aqui na terra o seu reino. Então veja, o reino de Cristo será estabelecido no cenário terreno após essa vitória. E aí, com o estabelecimento do milênio, nós vamos ter aqui um período que vai ser antagônico ao vivido na grande tribulação. Porque você sabe que a grande tribulação representa, acima de tudo, e não somente por conta do caos, representa a ausência de manifestação do Espírito Santo aqui na terra. A grande tribulação não significa ausência da presença, mas significa a ausência da manifestação do Espírito Santo na terra. Por certo, por conta da ausência da igreja nesse período tribulacional. Assim compreendemos esse quesito do período tribulacional. Já no período do milênio, você vai compreender que, de maneira contrária ao vivido na grande tribulação por aqueles que estiverem aqui, o milênio ele vai ter uma abundância de operação do Espírito Santo. Por que isso? Porque o Senhor Jesus ele vai comandar esse período. Como disse, esse reino que vai ter uma dispensação, nós chamamos de dispensação milenial, ela vai ter esse governo de Cristo e, por certo, uma abundância na operação do Espírito Santo. Não significa que nesse período não haverá nenhum tipo de acontecimento relacionado à espécie humana, no sentido de que aqui no período que vai haver o milênio não será, a título de exemplificação para você, não será como o ambiente celestial. Será literalmente o que você vê no cenário atual, com esta abundância de manifestação do Espírito Santo. Esse governo comandado por Cristo e pelos salvos, né, que vai ter esse período de 1000 anos, ele vai ser de maneira próspera, vai haver uma abundância de paz, de justiça, e o mais interessante, como o profeta Isaías ele narra sobre isso, no capítulo 65, é um período de grandes milagres. Interessante que a ideia de milagres jamais vistos significa que haverão milagres que vão surpreender. Então, a gente poderia relatar alguns aspectos desses milagres, relacionando esses milagres a alguns cenários. Por exemplo, você imagina milagres na natureza. Você sabe que no período que vai culminar alguns juízos de Deus, no período da grande tribulação, vai haver problemas relacionados ao aspecto da natureza. Já no milênio, a natureza ela será transformada, vai haver um milagre da fertilidade, a terra vai apresentar condições semelhantes às existentes no Éden. Então você imagina a produtividade. Lugares que eram, por exemplo, lugares desmatados, lugares secos, eles vão se tornar jardins verdes, abundantes, água em abundância. São os reflexos na natureza no ambiente de governo de Cristo. Por exemplo,
A Bíblia vai nos dar uma ideia, através das profecias de Isaías, de Zacarias, que nós vamos ter milagres, nos corpos físicos, no sentido de que vai haver deformidade física, os cegos terão os olhos abertos, os surdos ouvirão, os coxos eles vão andar, vão saltar, os mudos eles vão poder, falar. Veja, não é ainda o aspecto do que os salvos ganharam como corpo glorificado. Lembre, são habitantes aqui da terra. Então a condição física é essa condição física que você possui. Isso obviamente vai gerar todo um cenário também de abundância na vida material, vai haver milagre na administração, no governo, até porque é um governo é, imputado pela presença do Espírito Santo. Então a gente vai ver milagres no sentido da vida espiritual, vai ver um mover de Deus diferente, o que seria ali um grande avivamento, tá certo? Então esse alguns aspectos interessantes sobre o milênio. Então você viu aí que Satanás ele será preso por 1000 anos, e após esse período milenial, você vai ter ali uma narração aqui do que nós lemos. Satanás será solto por um breve período de tempo para cumprir um propósito de Deus em relação até esse povo que viveu no milênio. E aí todo o cenário se concretiza para aquilo que nós veremos amanhã, chamado o juízo final. E aí você quer saber que relação tem do milênio com o juízo final? Então amanhã você precisa estar aqui com a gente para você entender isso. Então, milênio, de fato, literal, 1000 anos. Governo de Cristo aqui na Terra. Abundância e prosperidade e paz em vários sentidos. Jesus reina na Terra com os salvos, abundância do Espírito Santo e milagres em muitas áreas. Satanás aniquilado por 1000 anos, enquanto Jesus reinar na Terra, Satanás estará preso, como lemos aqui no capítulo de número 20. Se você quiser, releia o capítulo 20, do versículo 1 ao 6, pelo menos, para você entender, e depois pesquise sobre o que Isaías fala, Zacarias fala, sobre esse reino milenial, para você aprofundar a sua reflexão. Nós vamos estar orando, não se esqueça, a nossa programação aqui é diária, e você também pode participar daquilo que nós estamos anunciando para você, como é o caso do workshop bíblico cultural, fazendo a sua inscrição através do link que está na descrição. Você garante o seu ingresso, tá certo? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos, rendemos graças a ti. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por nos sustentar e nos colocar de pé, obrigado por mais uma semana que se inicia aqui no Acordando para o Propósito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela orientação e nos dar a ciência do teu propósito para com as nossas vidas e para com todo o sistema criado por ti. Nós, enquanto humanidade, dependemos do teu agir, do teu querer e da tua soberania para conduzir a história. E nós cremos plenamente, Senhor, que todos esses fatos que aprendemos na Bíblia, eles são verídicos, verdadeiros, e são também fatos, Senhor, que ocorrerão conforme nós sabemos que as tuas profecias e a revelação da tua palavra se cumpre. É o que nós cremos e por isso te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço para você e até amanhã para nós fecharmos o mês de Apocalipse e contarmos o que teremos no mês de maio. Forte abraço e parabéns para você que está aí acordando para o propósito.